Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho, e nós continuamos o nosso caminho com a Santa Palavra de Deus, porque a palavra é luz para os nossos passos, a palavra abre os horizontes da missão, a palavra nos vincula com o mistério de Deus, a palavra nos convida para o compromisso comunitário. A palavra nos convida para a transformação das realidades sociais contrárias aos grandes valores do reino de Deus. Quantas coisas bonitas a palavra de Deus realiza em nós. E o texto do Evangelho dessa quinta-feira é de Mateus 13, de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: haveis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, desejaram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nestes últimos 2 domingos, nós refletimos 4 parábolas deste capítulo 13. Ainda faltam 3 parábolas que serão as do próximo domingo, o 17º domingo do tempo comum. Faltam a parábola do tesouro, a parábola da pérola e a parábola da rede. No 15º domingo, Jesus meditou sobre a parábola do semeador e domingo passado sobre a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento que a mulher toma e mistura com a farinha. São, portanto, 7 parábolas. O texto de hoje está dentro desse grande discurso de Jesus em parábolas e, fundamentalmente, começa com essa pergunta dos discípulos e a resposta de Jesus. Versículos 10 a 12. Por que Jesus fala em parábolas ao povo? Normalmente, podemos dar 2 respostas a esta pergunta. A primeira, que parece não ser a mais fundamental,
Jesus toma coisas simples do cotidiano, semente, campo, semeador, trigo, fermento, tesouro, pérola, rede e tantas outras, ovelha, tantas outras coisas tiradas da vida cotidiana. E a partir daquilo ele cria uma história, uma comparação, bem no estilo daquilo que os judeus chamam de mashal. A parábola é do gênero mashal, que envolve várias outras formas literárias. Mas não me parece que seja somente esse aspecto pedagógico da pregação de Jesus. Fundamentalmente, o que está por trás também é um conflito, é um confronto. Jesus diz coisas que os simples imediatamente captam, acolhem, guardam no coração, e outros que até têm muita compreensão racional, intelectual, não são capazes de entender. Então, por um lado, as parábolas são histórias pedagógicas, edificantes, comparações sapienciais, verdade. Mas, por outro lado, as parábolas são também armas de embate. Jesus está enfrentando a dureza, a oposição, a soberba e a autossuficiência dos doutores da lei. Os simples e pequeninos, eles chegam a conhecer e acolher os mistérios do reino de Deus. Os outros, aqueles que estão fora, não conseguem compreender. A parábola, portanto, tem um elemento de revelação, mas também tem um elemento de ocultamento dos mistérios do reino. É por isso que Jesus utiliza essa matemática meio estranha. A quem tem será dado, a quem não tem será tirado. Isto é, a quem tem fé, a quem tem essa abertura existencial para acolher os mistérios de Deus, com um coração pequenino, com aquilo que Santa Teresinha chamava de o pequeno caminho da infância espiritual, quem tem essa atitude de abertura, de acolhimento, de fé, de adesão, de fato, chegará ao conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Quanto mais a pessoa deseja amar, mais ela recebe amor. Quanto mais ama, mais também deseja amar. Quem não tem fé, quem não tem esse desejo de amar, quem não tem a abertura para o mistério de Deus, quem não tem essa abertura da fé, marcada por uma adesão existencial a Cristo Jesus, esse também não recebe o dom dos mistérios do reino. A autossuficiência, a soberba, a empáfia, a arrogância, na verdade, nos deixam estéreis. Por isso, não conseguimos compreender, não conseguimos acolher. Estamos estéreis por causa da nossa soberba. A segunda parte do trecho do Evangelho de hoje gira em torno da citação do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 a 10. No caso da parábola, aliás, no caso do texto de hoje, do discurso em parábolas, são os versículos 13 a 15. Então, para explicar esse endurecimento de Israel, Jesus cita o profeta Isaías. E ele joga com estas mesmas palavras: como é possível olhar sem ver, ouvir sem escutar? E por isso não se entende, e por isso o coração não é capaz de acolher, e por isso o coração está insensível. Aliás, no Novo Testamento grego tem uma palavra muito interessante para dizer isso: esclerocardia.
Cardia significa coração, esclero significa endurecimento. Esclerocardia é o endurecimento do coração. No Antigo Testamento se dizia muito povo de dura cerviz, isto é, povo de cangote duro, de pescoço duro, de cabeça dura para não acolher os mistérios do reino de Deus. A visão deve estar aberta para a luz do Espírito Santo. O ouvido do discípulo deve estar aberto para a palavra de Deus. O coração deve ter esse desejo de Deus, o desejo do céu, o desejo do reino, o desejo das coisas sagradas, das coisas de Deus. O ser humano que tem um coração fechado, o ser humano que está surdo e cego, não consegue escutar Deus. Escuta o próprio medo, escuta a própria soberba, escuta a própria insegurança, porque a arrogância e a soberba são filhas da insegurança. Quando você encontrar uma pessoa muito insegura, já sabe, ela é também autoritária, ela é também soberba, ela é também autossuficiente e arrogante. O profeta Isaías, portanto, denuncia o povo de Judá exatamente porque não quer se converter ao Senhor nosso Deus. Um coração estúpido, um coração tonto, inebriado pelos seus próprios interesses, centro das próprias decisões e dos próprios projetos. Por isso mesmo, incapaz de acolher o projeto de Deus. Finalmente, o texto de hoje nos apresenta os versículos 16 e 17. Uma grande bem-aventurança. Nós somos felizes. Os discípulos e discípulas do Senhor são felizes exatamente porque têm acesso, são bem-aventurados porque têm acesso aos mistérios do reino dos céus. Até mesmo os profetas e justos do Antigo Testamento desejaram tanto ver os dias do Filho do Homem, mas não viram. Jesus diz no Evangelho de João: Abraão exultou de esperança pelo dia do Filho do Homem, e ele se alegrou, mas não viu. É como Moisés, que chegou à beira da terra da promessa, contemplou a terra da promessa do outro lado do Rio Jordão, mas não entrou na terra da promessa. Mas nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, porque nós temos acesso aos mistérios do reino, desde que tenhamos um coração de discípulo, um coração de pobre, um coração de pequenino. Somos felizes porque temos acesso aos mistérios do reino. O que está em jogo, portanto, é a cegueira, é o endurecimento, é a obstinação do coração, tanto do povo judeu como também de nós, pode ser de nós mesmos nos dias de hoje, para acolher Jesus como Salvador, como Redentor, aquele que tem palavras de vida eterna. As parábolas, portanto, têm essa função profética, revelam ou a nossa abertura para os mistérios do reino, ou o nosso fechamento, a nossa miséria e a nossa incapacidade de acolher o projeto de Deus. A nossa abertura ou o nosso fechamento à mensagem evangélica para viver segundo essa palavra do Senhor. Só pode enxergar quem reconhecer a própria cegueira. Só pode amar o Senhor quem reconhecer que o seu coração ainda está endurecido. Abramos o coração para o Senhor, abramos os ouvidos, abramos os olhos para acolhê-lo na alegria e ao mesmo tempo na humildade da nossa cegueira. Deus os abençoe e os guarde. Recorde que a palavra aquece o coração, que a Eucaristia nos lança para a missão.
Fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.